Olá, professora. Meu nome é Liliane, juntamente com o grupo formado pela Andressa, Daniela, Diego, Caroline e Maria Eduarda, vamos dar continuidade às apresentações sobre a evolução histórica das políticas de saúde no Brasil. Como observamos, as políticas de saúde é uma resposta do governo frente a problemas sociais. E nesses 523 anos de história, a gente percebe que o desenvolvimento econômico foi o principal fator para o desenvolvimento dessas políticas, pois o país precisava de uma população forte e saudável para continuar crescendo. Então a gente divide essa história em 5 grandes períodos. Eu vou apresentar sobre a Primeira República, enquanto o Diego vai falar sobre a Era Vargas, aí a Andressa vai falar sobre o período de redemocratização, seguido pela Maria Eduarda, que vai falar sobre a ditadura militar, e teremos a Camille e a Daniela finalizando com a década de 80 e 90 com a criação do SUS. Anterior à Primeira República, nada se foi feito em termos de saúde pública, embora a gente pode destacar que os grandes problemas já começam lá, quando os portugueses chegam em Porto Seguro, no ano de 1500, trazendo muitas doenças, como rubéola, sarampo, catapora, e os índios, eles não tinham resistência contra essas doenças, então ali já... Olá, meu nome é Diego Amorim. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a Era Vargas. Bom, a Era Vargas foi um período da nossa história que durou 15 anos ao todo, que foi de 1930 a 1945. A Era Vargas se deu à ascensão de Vargas ao poder, que foi resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. A chegada de Vargas à presidência representou uma ruptura política com a República Velha, ou seja, se encerra um ciclo de política de oligarquias e começa realmente uma nova política que foi a Era Vargas, comandado por Getúlio Dornelles Vargas. Através da Revolução de 1930, pôs o fim ao domínio político das oligarquias cafeeiras, a chamada política café com leite. Bom, o governo de Vargas ele foi um governo dividido em 3 fases. Primeira fase foi o governo provisório, que ocorreu de 1930 a 1934. Governo constitucionalista, que foi um governo que durou de 1934 a 1937. E o governo do Estado Novo, que foi um período que foi de 1937 a 1945. Bom, no governo provisório, que foi de 1930 a 1934, foi um modelo de reorganização do Estado Nacional e preparação para uma criação de uma nova Constituição. Já na segunda fase, que foi um governo constitucionalista, que ocorreu de 1934 a 1937, foi uma fase de manutenção do governo democrático liberal. Nessa fase de governo constitucionalista, houve conflitos políticos, principalmente entre pequenos grupos. Um outro fato importante de se destacar no governo Vargas é que, nesse período, foi a primeira vez que se fala em direito do trabalhador. Com isso, se teve a criação da CLT, que foi a consolidação das leis trabalhistas, através do decreto de lei número 5.452, do dia 1º de maio de 1943. Getúlio Vargas sanciona durante o período do Estado Novo. Bom, o principal intuito da criação da CLT era garantir os direitos trabalhistas ao trabalhador. Além disso, Vargas também ele utilizava bastantes meios de comunicação, até por finalidade de divulgar os planos do seu governo, as medidas, os benefícios em que a população na época vinha recebendo do seu governo. Que, no entanto, temos a criação da DIP, que foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha como principal objetivo informativo, cultural e cívico. Além disso, temos a criação da Voz do Brasil, que foi um programa de rádio e que se tem esse programa de rádio até nos dias atuais.
que ocorreu com a sua primeira transmissão no dia 22 de julho de 1935, com o principal objetivo também de divulgar o governo Vargas, ou seja, passar para a população as melhorias em que Vargas estava trazendo para o Brasil naquela época. E em relação à saúde, se tem a criação de um grupo importante que teve como função de levar o saneamento básico para as regiões de produção, seja ela na região amazônica, através que lá ocorria a exploração das seringueiras, e no Vale do Rio Doce, que lá se tinha a extração do carvão mineral, que foi o grupo de sanitarista, o SESP, que foi o Serviço Especial de Saúde, criado em 1942. Além de levar a questão do saneamento básico para essas regiões de produção, como a região amazônica e o Vale do Rio Doce, o SESP também tinha um papel fundamental, que era de cuidar e informar os trabalhadores sobre os cuidados a se manter frente às principais patologias da época, que era a malária e a febre amarela. A saúde pública ela foi institucionalizada pelo Ministério da Educação e da Saúde Pública, a Previdência Social e a Saúde Ocupacional institucionalizada pelo Ministério do Trabalho. Bom, essa foi a minha parte da Era Vargas e os principais fatos. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Com isso, aqui na lateral temos um exemplo de uma das cartilhas que era publicado na época, em que aqui em cima se tinha o nome da companhia em que o trabalhador era empregado, aí aqui o nome do empregado, e aqui tinha todo um termos, parâmetros técnicos que regiam naquela época. Com o intuito de garantir os direitos dos trabalhadores, também se teve a criação das IAPs, que foi o Institutos de Aposentadoria e Pensão. Criado em junho de 1933, se com a criação das IAPs, estendeu-se a previdência social à maior parte dos trabalhadores urbanos, sejam eles bancários, funcionários públicos e ferroviários. Bom, do ponto de vista da concepção, a previdência ela é claramente definida enquanto seguro e é um privilégio dos benefícios e reduzida a prestação de serviços de saúde. Ou seja, com a criação das IAPs, se teve esse cuidado a mais com o trabalhador começou a ter um direito maior sobre a sua qualidade de vida também em relação ao trabalho. Oi, professora, boa noite. Eu vou falar sobre o governo militar de 1964. Só que antes da gente entrar nesse assunto, é válido a gente ressaltar que o presidente na época, o João Goulart, em 1961, ele não tinha apoio dos governos dos Estados Unidos, as pessoas conservadoras julgavam ele como não confiável e também como se ele fosse comunista. Julgavam ele como comunista. Foi criado inúmeros empecilhos para que ele não assumisse a presidência e ele só conseguiu assumir porque foi criado um sistema parlamentarista que reduzia os poderes executivos. Aí aqui nós temos o poder, o golpe militar sobre o contexto de combate ao avanço de comunismo, corrupção e garantir a segurança nacional. Já nesse outro slide, a gente pode perceber o decreto número 84.219. Em 1964 foi instituído o Nacional a Previdência Social, através da função do IAS. Aí, em 1968, fez o Milagre Econômico. Em 1975, o Sistema Nacional de Saúde. E aqui, embaixo, nós podemos ver os pilares do SIMPAS, que são o Estado, o setor privativo internacional e o setor privativo nacional. Olá, boa noite. Meu nome é Andressa. Eu vou falar sobre a redemocratização do Brasil, que ocorreu nos anos de 1945 a 1964. Isso teve início com o fim do governo Vargas e com o início do governo Eurico Gaspar Dutra
em 1946 a 1951. Neste período da redemocratização, em 1945 a 1964, ocorreu movimentos sociais, né, que exigiam que os governantes cumprissem com as promessas de melhorias de condições de vida e de saúde do trabalho. Igual na imagem aí, tá mostrando como que era, né, o posto de assistência médica, a sala de raio-x como era, né, como os trabalhadores trabalhavam na época, as condições, né, que eles trabalhavam, né, sem EPIs, pegando radiação, né. Então foi uma época bem complicada. E como seu principal personagem era o seu presidente Juscelino Kubitschek, que governou durante 1956 a 1961, que teve ações na área de saúde pública, que eles ampliou o ponto de exigir uma estrutura administrativa, que governou durante 1956 a 1961, que teve ações na área de saúde pública, que eles ampliou o ponto de exigir uma estrutura administrativa própria, que destacava a atuação de serviço especial de saúde pública, que era o CESP. E na assistência médica, os principais avanços ficaram por conta da luta dos sindicatos para que os IAPS prestassem assistência médica aos seus associados. E no ano de 1960 foi aprovada a lei que iria igualar os direitos de todos os trabalhadores, mas na realidade isso não aconteceu. Neste período, caracterizou também o investimento na assistência médica hospitalar em atenção primária, que é o centro de saúde, pois aquele era compatível com o desenvolvimento da indústria farmacêutica. E as elites progressistas eles reivindicavam reformas de bases imediatas, entre as reformas sanitárias consistentes nas reações políticas compatível com o desenvolvimento da indústria farmacêutica. E as elites progressistas eles reivindicavam reformas de bases imediatas, entre as reformas sanitárias consistentes nas reações políticas de forças sociais conservadoras, levou ao golpe militar de 1964. E com isso, né, o período em que foram ampliados novamente as garantias individuais e a liberdade de levar a eleição do primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Então, isso é um pouquinho que eu falei, prof, sobre a redemocratização. E eu vou passar a palavra para o meu amigo, que vai falar um pouquinho, né? E obrigada. Olá, professora! Eu me chamo Caroline Gabriele Cerqueira Montanha e vou estar falando sobre o Sistema Único de Saúde e suas principais características. Bom, foi criado pela Constituição de 1988 e regulamentado depois de 2 anos essa lei sobre a saúde. E a lei de 8.080 e 19 de setembro de 1999, que foi criado o Sistema Único de Saúde, o SUS. Primeiramente, o SUS é um sistema, ou seja, ele é formado por várias instituições dos 3 níveis do governo, ou seja, União, Estados e municípios. E pelo setor privado também, sendo convênio ou contrato, como se fosse o mesmo corpo. Sendo assim, o serviço privado, quando é contratado, ele deve ser tratado como se fosse público, não havendo essa diferença.
A criação do SUS está diretamente relacionada à responsabilidade por parte do Estado. E a ideia do SUS também é maior do que simplesmente disponibilizar postos de saúde para as pessoas acessar quando precisar. Aí, no contexto atual do SUS, a continuidade ainda luta pelo direito da saúde e procura e fazem defesa articuladas das medidas. E os envolvidos, os gestores dessa defesa são os profissionais da saúde, os estudantes, movimentos sociais, organizações não governamentais também fazem parte dessa gestoria. Então, quando há uma escassez absoluta, há do que se lutar pelo maior porte de recursos para o SUS. Então, isso envolve bastante ampliação de debate de conjunto de sociedade. Temos bastante. O SUS, no entanto, não pode ser mudado da noite para o dia, porque ele requer mudanças e ele é muito complexo nisso. E dessa forma, o SUS, com as reformas sanitárias, ele está sempre em adaptação. Bom, professora, foi isso. Espero que você tenha compreendido sobre as características do SUS e obrigada. E finalizo com um obrigado com Zé Gotinha. E é isso.